Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. Vamos falar o que é a trigonometria e a relação do teorema de Pitágoras? A trigonometria é um ramo da matemática que se dedica à resolução de problemas envolvendo triângulos. O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Lembrando que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. O teorema estabelece que, em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto, e aqui nós temos os dois catetos. Bem, vimos aí o teorema de Pitágoras, certo? O triângulo retângulo, a hipotenusa quem é, os catetos, e agora iremos falar sobre lei dos cossenos. A partir do teorema de Pitágoras, o matemático persa Gayatri Lakache, de 1380 a 1429, concebeu a lei dos cossenos, que permite o cálculo do comprimento do terceiro lado de qualquer triângulo, dados os comprimentos de dois lados e a medida de algum dos três ângulos. Então, temos aqui a interpretação do teorema de Pitágoras. Observe o seguinte, é dito no teorema que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se você observar esse lado A, que é a hipotenusa, temos aqui esse quadrado de lado medindo 5. E a área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, 5 vezes 5 igual a 25. Olhando aqui para esse cateto de medida B, temos aqui um quadrado com lado medindo 4, ou seja, a área é 16. E esse lado aqui do cateto C, temos um quadrado medindo 3 de cada lado, ou seja, a área desse quadrado é 9. Se você somar 16 mais 9, obterá exatamente 25, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, assim como diz o teorema de Pitágoras. Aqui ao lado temos outra representação, mas que indica a mesma coisa, que as áreas, a soma dos quadrados desses dois catetos será igual ao quadrado da hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Através do teorema de Pitágoras, podemos afirmar se a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, se a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, então o triângulo é retângulo. Porém, se o quadrado da hipotenusa for menor que a soma dos quadrados dos catetos, temos um triângulo acutângulo. E se a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa for maior do que a soma dos quadrados dos catetos, então esse triângulo será obtusângulo. Bem, vimos aí o teorema de Pitágoras, trabalhamos bem direitinho ele, agora nós vamos para algumas relações. Relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Considere um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, como mostra a figura a seguir. Bem, temos aqui esse triângulo. Vamos analisar esse ângulo B aqui, certo? Vamos descobrir quem é o seno desse ângulo B, o cosseno desse ângulo B e a tangente desse ângulo B. O seno do ângulo B vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto que está oposto a esse ângulo? É o B, não é isso? Então, é B sobre a hipotenusa, que é A. Lembrando que a hipotenusa fica oposta ao ângulo reto. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo B é o que está aqui ao lado, ó. Vai ser o C sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente desse ângulo B vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Da mesma forma, podemos descobrir o seno do ângulo C
o cosseno desse ângulo C e a tangente desse ângulo C. Da mesma forma, o ângulo de referência agora é esse daqui. Então, o seno vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Com isso, podemos observar algumas relações. Ó, o seno do ângulo C é igual ao cosseno do ângulo B. O seno do ângulo B é igual ao cosseno do ângulo C. E você pode observar que a tangente de B vai ser igual a 1 sobre a tangente de C. Ou seja, a tangente de B é exatamente o inverso da tangente de C. Relações trigonométricas, temos agora, de modo geral, se representarmos por x a medida de um ângulo agudo, o seu complemento vai ser 90 menos x. Lembrando que ângulos complementares, a soma dos ângulos complementares é igual a 90 graus. Então, se você tem um ângulo x, para descobrir o complemento desse ângulo, basta fazer 90 graus menos x. Então, dessa forma, o seno de x vai ser igual ao cosseno do complemento, 90 graus menos x. O cosseno de x vai ser igual ao seno de 90 graus menos x. E a tangente de x vai ser 1 sobre a tangente do complemento, que é 90 graus menos x. Temos aqui a tabela dos ângulos notáveis. Tem uma maneira bem simples de você montar essa tabela. Primeiro você coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo por 2 e coloca a raiz quadrada dos números maiores do que 1, ou seja, 2 e 3. Aí você já descobre o seno e o cosseno dos ângulos de 30 graus, 45 e 60. E para descobrir a tangente, basta efetuar a divisão. 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que vai dar igual a 1. E dividindo raiz de 3 sobre 2 por 1/2, vai dar igual a raiz de 3. Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre trigonometria no triângulo retângulo, respondendo às questões. Nessa questão, nós temos o seguinte. A extremidade de uma escada de 25 metros de comprimento está encostada na parede vertical de um edifício. O pé da escada está a 7 metros de distância da base do edifício, como mostra a figura. Se o topo da escada escorregar 4 metros para baixo ao longo da parede, qual será o deslocamento do pé da escada? Vamos observar aí essa figura. Temos essa escada com comprimento de 25 metros, ou seja, nossa hipotenusa aqui é 25 metros, e queremos descobrir a altura, certo? Usando aqui o teorema de Pitágoras, teremos que 25, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, então será h ao quadrado mais 7 ao quadrado. Teremos aqui 625 igual a h ao quadrado mais 49. h ao quadrado vai ser igual a 576, que é 625 menos o 49. Tirando a raiz quadrada de 576, vamos obter 24. Ou seja, descobrimos que aqui é 24, certo? Porém, o que diz na questão? Se o topo da escada escorregar 4 metros, ou seja, essa altura, que era 24, vai escorregar 4 metros. Então, agora teremos 20 metros, não é isso? Ao longo da parede, qual será o deslocamento no pé da escada? Então, quer saber quanto será deslocado? Vamos chamar aqui um deslocamento D dessa escada, certo? E essa medida toda, deixa eu fazer uma figura aqui para ficar mais fácil de entender. Quando teve o deslocamento
A altura desse triângulo passou a ser 20 metros. Aqui continua 25 metros, certo? E aqui antes tínhamos 7 metros, porém teve um deslocamento que ainda não sabemos, é o que queremos descobrir. Vamos chamar de D? Vamos pegar essa medida toda aqui, chamar de x, e aplicar novamente o teorema de Pitágoras? Então, ficaremos com o seguinte: 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 20 ao quadrado. Resolvendo aqui esse teorema de Pitágoras, vamos descobrir que x é igual a 15. Ou seja, essa medida toda é igual a 15. E para descobrir o deslocamento, agora fica fácil. Vamos pegar a medida toda, que é 15, e subtrair a medida que tínhamos anteriormente, não é isso? O 7. Observe que se de 15 eu retiro 7, eu fico exatamente com o deslocamento. 15 menos 7 é igual a 8 metros. A alternativa correta é a letra B. Nessa questão, nós temos o seguinte: sobre uma rampa de 3 metros de comprimento e inclinação de 30 graus com a horizontal, devem-se construir degraus com 30 centímetros de altura. Quantos degraus devem ser construídos? Bem, vamos observar aqui. O ângulo de inclinação, como diz na questão, é 30 graus. O comprimento dessa escada é de 3 metros. 3 metros, que é igual a 300 centímetros, certo? Queremos descobrir essa medida aqui, essa altura. Então, se queremos descobrir o cateto oposto e temos aqui a hipotenusa, logo iremos calcular o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é a medida que nós não temos, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? 300, não é isso? Seno de 30 graus é igual a 1 meio. 1 meio é igual a altura sobre 300. Fazendo aqui, ó, uma regrinha simples, temos que 2H é igual a 300, logo H é igual a 150 centímetros. A questão quer saber quantos degraus devem ser construídos. E cada degrau deve ter 30 centímetros. Logo, vamos pegar toda a altura, 150 centímetros, e dividir pelo tamanho de cada degrau, certo? 30 centímetros. Realizando aqui a divisão, 0 simplifica com 0, cancela com 0. 15 dividido por 3 igual a 5. Logo, são 5 degraus e a alternativa correta é a letra B.